Pessoal, tudo bem? Mais uma vez a gente está aqui com vocês para começar nossas séries de webinários da iSpring. Vocês estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo interagir? Quem já está online conosco, por favor, peço que vocês vão assinalando, falando um pouquinho para a gente, quem que já está aqui, para a gente começar mais uma série de webinários da Spring. Como sempre, antes da gente começar a conversar um pouco com a nossa maravilhosa Fátima, a gente vai apresentar um pouquinho sobre o que seria essas séries que a gente faz hoje, tá bom? Oi, a Márcia, a Jussara, todo mundo aqui interagindo. A Spring é uma empresa americana que a gente está há mais de 20 anos no mercado de e-learning. Então, a gente realmente tem o foco de fornecer ferramentas de autoria, criação, de materiais e conteúdos EAD e o Learn também. Então, aqui um pouco eu falo sobre as nossas frentes, que é o Spring Suite, ferramenta de criação de curso, e também o Spring Learning, que é a nossa AVA, nosso LMS corporativo. Eu, novamente, estou aqui apresentando esse webinar para vocês, maravilhoso. Sou Simone, Country Manager da Spring aqui no Brasil. Hoje a gente trouxe alguém muito especial, uma pessoa fantástica, com uma habilidade incrível, que vai conseguir compartilhar muitas coisas com vocês, que é a Fátima Sendin. Vou então partilhar com vocês o meu ecrã para que possamos abordar as 6 habilidades que considero serem pertinentes para um processo de liderança. Estas habilidades não são, e quero que vocês tenham isso em consciente, não são únicas, ou seja, eu selecionei estas 6 habilidades que eu considero muito importantes, mas há com certeza absoluta muitas outras que também são muito importantes. Estas eu considero serem aquelas fundamentais. O objetivo principal aqui de um líder é ter sempre, e quando eu digo sempre, tem mesmo que ser sempre em mente a disponibilidade de tempo de qualidade para disponibilizar às pessoas que lidera. Porquê? Porque quando um líder está a trabalhar com pessoas, é suposto estar a liderar pessoas, como é óbvio. E quando estamos a liderar pessoas, estas pessoas têm uma necessidade de atenção, têm uma necessidade de serem ouvidas, têm necessidade de partilha de opinião, de se sentirem parte integrantes de todo o processo onde fazem parte, e às vezes isso não acontece e faz com que o resultado que obtemos não seja o esperado. E então, o líder tem aqui um desgaste de energia ou uma necessidade de energia muito grande para ter esta disponibilidade de tempo de qualidade. Por outro lado, também é importante levar estas pessoas a sentirem-se motivadas para terem uma aprendizagem contínua. O que é que eu quero dizer isto com a aprendizagem contínua? Há pessoas que têm diferentes níveis de formação, umas pessoas fazem formação académica, outras não fazem, têm formação técnica, outras pessoas têm formação da experiência profissional, do dia-a-dia, mas o processo onde se encontram a trabalhar exige uma aprendizagem do saber ser, uma aprendizagem do saber estar, uma aprendizagem do saber lidar com as ferramentas que trabalham, uma aprendizagem de saber porque é que estão a trabalhar aqueles produtos ou aqueles serviços, o que são aqueles produtos, o que são aqueles serviços, e não só serem pessoas mecanizadas, ou seja, que estão ali a fazerem uma função porque essa atividade ou esse processo acaba por ser desgastante e desmotivador.
Então, se tivermos um líder centrado a levar as pessoas e motivar as pessoas para uma aprendizagem contínua e que as leve a identificar os objetivos que pretendem referentes à formação, à educação do processo que estão a desenvolver, isto é fundamental. Então, a primeira habilidade... Sim? Pode seguir, Fátima, desculpa até. Não faz mal, não faz mal. Assim, a outra coisa que eu também queria pedir era que vocês me dissessem se eu estou a falar rápido, se eu estou a ser perceptível, se estão a entender. Se isso acontecer, por favor, digam. Se não perceberem, digam, ok? Perfeito, está. A sua dicção está ótima, acho que todo mundo está entendendo. Um pouquinho até mesmo para o pessoal te conhecer um pouco melhor. A Fátima, gente, ela é uma coach maravilhosa. Ela é reconhecida, né? Globalmente, eu sempre falo que é um orgulho poder conversar com ela e ela conseguir compartilhar um pouco dessa experiência que ela tem. O foco dela é realmente fazer esse treinamento, sabe? Essa capacitação em liderança, em coach, de formação também de liderança de pessoas. Por isso que eu peço para você, sabe? Como a gente fala no Brasil, suguem a Fátima. Aí, todos os insights da Fátima, gente, para a gente conseguir crescer tanto pessoalmente também, né? E com certeza a gente conseguir crescer profissionalmente, que a gente consiga sair desse webinar hoje levando para casa uma frase da Fátima. E aí depois vocês comentem comigo lá no LinkedIn do nosso webinar. Qual foi a frase que vocês mais adoraram, que a Fátima colocou e que vocês vão levar para a vida de vocês, profissional e pessoal? Fátima, pode seguir. Eu peço desculpa porque comecei logo a falar do tema sem sequer me apresentar a vocês. Tenho esta característica, nem lhe vou chamar um defeito, mas tenho esta característica de me focar imenso nos resultados, e o meu resultado aqui era trazer-vos, ou passar-vos, ou transmitir-vos o máximo de informação. E acabei por nem me apresentar, o que também eu considero que é importante. Então, o que é que eu faço? Tenho uma empresa que trabalha com liderança, com líderes, em desenvolvimento de competências, quer sejam de novos negócios, quer sejam dos negócios ou das empresas que já estão a trabalhar e que querem desenvolver novos processos, novos mercados, novas equipas, ou desenvolver as equipas que já têm a trabalhar. Felizmente tenho tido muito trabalho, é um processo, é um trabalho que exige muito de nós, porque o mundo está em mudança, as empresas fazem diferentes atividades, têm diferentes produtos, serviços, funções, e nós temos que estar muito bem preparados para servir as expectativas do cliente, as solicitações e continuarmos a ter novos clientes, novos mercados. Um dos mercados, ou seja, um dos países que tive há muito pouco tempo a trabalhar foi aí no Brasil com a EPTV de São Paulo. Também foi um programa e um trabalho muito giro, muito interessante, muito desafiador e que também gostei muito por isso. E eu tenho também uma parceira aí no Brasil com quem trabalho, que é a Asas, e tenho feito alguns trabalhos, tanto no Brasil como cá em Portugal, em parceria com a Cristina Gomes, e também tem sido um trabalho muito gratificante. Daí que eu gosto imenso do vosso país, da vossa cultura, da vossa dinâmica, e já me sinto um bocadinho brasileira, confesso. Muito bem, então vamos lá. Voltando aqui à nossa apresentação e falando da liderança. Deixem-me só dizer também o que é. Eu sinto que
tanto em Portugal como no Brasil, os desafios da liderança são muito semelhantes. Ou seja, não é porque estamos a trabalhar em países diferentes que os desafios que as pessoas encaram são diferentes. Não são. Nós somos todas pessoas que temos sentimentos semelhantes, amamos, odiamos, somos felizes, temos a tristeza, e isso faz com que seja o nosso componente que vai para o mercado de trabalho. Ou seja, é a nossa essência que nós colocamos nas nossas funções, na nossa atividade familiar e na nossa vertente profissional. E são esses, é com esses desafios, é com estas pessoas, é com estas dinâmicas que os líderes, que também são pessoas, que também têm família, que também têm uma realidade pessoal, que também têm uma realidade profissional, mas que têm aqui uma função muito desafiadora, na minha opinião, muito desafiadora, porque têm que orquestrar uma orquestra, ou seja, têm que ser os maestros de uma orquestra. E para serem os maestros de uma orquestra, têm que colocar as pessoas todas a trabalhar, todas as pessoas da orquestra. E como vocês sabem, numa orquestra há muitos instrumentos musicais, não é? Há o piano, há o violoncelo, ao violino, à harpa, à flauta, ao clarinete, ou seja, e é importante para este maestro saber quando é que entra este instrumento, quando é que entra aquele instrumento, quando é que entram os outros instrumentos, quando é que entram todos, quando é que temos que pegar em todo o processo e quando é que temos que o particularizar, ok? Isto é muito semelhante, ou seja, um líder é muito semelhante à função que exerce aqui um maestro. Não pode querer chegar ao resultado final, ou seja, a apresentação em palco da orquestra, e nessa altura ir a perceber-se de que lhe falta a flauta ou que lhe faltam as cordas do violino. Não é possível. Porquê? Porque o resultado não vai aparecer. E não vai aparecer como seria de esperar, ok? Então, é preciso que este líder conheça muito bem as pessoas, que tenha uma conexão muito grande com as pessoas que interagem com ele e que saiba muito bem e tenha muito bem planificado, muito bem treinado, muito bem estruturado todas as competências que lhe são exigidas como líder para articular aqui a sua orquestra. Então vou partilhar aqui mais uma vez a apresentação. Então, a primeira habilidade que eu considero ser fundamental para além do tal tempo de qualidade, mas aquela eu acho que nem é uma habilidade, tem que ser algo que está eminente, ou seja, tem que estar presente sempre no líder. A primeira habilidade, então, tem que ser o quê? Tem que ser um parceiro de negócio. Porquê? Porque deve ser um conhecedor dos negócios na íntegra, não só do negócio da empresa que faz parte, como também das outras empresas com os mesmos tipos de produtos ou serviços. E vocês podem pensar, então por que não só da nossa empresa? Porque é importante que este líder tenha consciência de como é que estão a fazer as outras empresas, quais são os produtos ou os serviços que as outras empresas estão a prestar, o que é que estão a fazer de diferente? Será que nós já estamos a fazer isso ou ainda estamos muito aquém? Ou já estamos num processo mais avançado? E se ainda não estamos num processo mais avançado,
Se o não fizermos, hipoteticamente, ao longo do tempo, iremos começar aqui a poder perder clientes. Porquê? Porque as pessoas, cada vez mais com as tecnologias atuais, querem estar na vanguarda, querem estar na linha da frente, querem estar no topo. Então, se a nossa empresa não estiver a prestar um serviço de excelência, de topo, eventualmente o líder poderá perder a dianteira. Então, nesse sentido, deve estar em constante estudo dos negócios e conhecedor da direção estratégica da empresa e do seu posicionamento no mercado global. E quando falamos aqui no mercado global, é importante que este líder tenha consciência. Qual é o mercado global? É o mercado interno? É o mercado só do nosso país? Ou é o mercado estrangeiro? E se é o mercado estrangeiro, qual é o mercado estrangeiro? Qual é a cultura desse mercado estrangeiro? Nós dominamos a língua, nós temos os licenciamentos dentro da nossa empresa que nos permitem trabalhar com outros países. Por exemplo, suponhamos que estamos a trabalhar numa empresa de candeeiros, o licenciamento para o Brasil é diferente do licenciamento para Portugal. Ou seja, então o que é que nós precisamos se queremos ir trabalhar para um país diferente? O que é que nós precisamos? Qual é a corrente? Quando ligamos um candeeiro à corrente, em Portugal a corrente é de 220 volts. No Brasil é de 110, penso eu. Ou seja, então o que é que nós precisamos de fazer aqui de diferente? O líder precisa de ter esta percepção. Qual é a cultura das pessoas para o país que vamos querer trabalhar? Quais são os entraves que nós podemos ter? Por exemplo, eu trabalho com uma empresa em que a minha cliente tem serviços no Dubai. E como no Dubai a cultura não permite que ela esteja presente em grande parte das reuniões que faz, mesmo sendo ela a administradora da empresa. Então, o que é que esta pessoa tem que fazer? O que é que esta minha cliente tem que fazer? Tem que levar outras pessoas para estarem presentes na reunião, porque sendo ela mulher, muitas vezes não o pode fazer. E nós temos que ter este conhecimento e o líder tem que ter este conhecimento. Quem é que eu vou pôr a liderar um processo? Será que posso ser eu, quando tiver reuniões com aqueles países que vou ter que estar presente, ou sendo eu mulher, ou terei que nomear outras pessoas, ou terei que me fazer acompanhar de outras pessoas, porque a cultura daquele país não permite este tipo de situações. Por outro lado, se o mercado for interno, nós precisamos de perceber quem é o nosso cliente. O que é que quer o nosso cliente? Com o nosso serviço ou com o nosso produto, qual é a dificuldade que nós vamos colmatar ou reduzir para aquela pessoa ou para aquele grupo de pessoas? Isto é muito, muito importante porque um serviço ou um produto tem que diminuir a dificuldade de um cliente. Ou seja, o cliente, quando adquire o nosso produto ou quando adquire o nosso serviço, tem que ficar com a agradabilidade e a satisfação de ver alguma situação que anteriormente não estava resolvida e que passou a estar resolvida. E só aí é que há um serviço de ganha-ganha, ou seja, ganha o cliente e ganhamos nós porque o cliente também ficou satisfeito. Por outro lado, qual é o serviço ou o produto que nós estamos a vender àquelas pessoas? Durante quanto tempo é que esse serviço ou produto vai fazer sentido? Daí que seja importante que o líder esteja na estratégia da empresa.
e no seu posicionamento. Porquê? Para perceber durante quanto tempo é que eu vou ter a minha equipa a trabalhar neste serviço, ou neste produto, ou nesta função, e se a minha equipa vai trabalhar 2 anos, 3 anos, ao fim de quanto tempo é que eu tenho que me preparar para estruturar a minha equipa para outras funções, para preparar a minha equipa para desenvolver outras funções. Eu gostava de ouvir aqui também a vossa opinião, a vossa partilha, porque senão vai ser aqui só uma partilha do meu conhecimento, sem ouvir, eventualmente, as vossas necessidades, as vossas experiências, a vossa realidade. O que é que têm a dizer acerca desta primeira habilidade? Bom, a gente até estava comentando aqui no nosso chat, algo que achamos bem interessante mesmo, né? Essa questão de você conseguir partilhar com os parceiros, de você conseguir trazer as pessoas mais para o seu lado com essa visão mais estratégica, sem você perder aquele teu contato realmente humano, né? Aquela parte que você faça com que as pessoas se sintam acolhidas. Eu acho que o líder, a gente precisa muito fazer isso, né? A gente precisa ter essas pessoas do nosso lado. Falando nisso, até uma notícia aqui, gente. Sabiam que a Fátima até conta um pouquinho para a gente sobre isso? Ela teve, acho que foi no mês passado, fazendo um treinamento de líderes aqui no Brasil. É isso, Fátima? Exatamente. Eu há pouquinho, quando estava a dizer que gosto imenso do vosso país, estive aí no mês passado, ou seja, regressei há um mês e uma semana, e estive a trabalhar com líderes da EPTB de São Paulo, ou seja, de Varginha, Ribeirão Preto, Campinas e São Carlos. Ou seja, coisa boa. O vosso país é muito grande, num espaço muito curto de tempo. Está aqui a Thaís a dizer que bacana. Ótimo. Foi muito giro, foi muito interessante. E eu, num espaço tão curto de tempo, tivemos que fazer 2.500 quilómetros, que para nós é muito quilómetro. Porquê? Porque o nosso país é muito pequenino e nós muito rapidamente chegamos de uma ponta do país até à outra. E também passar por esta realidade, ou seja, perceber que para se levar conhecimento de uma ponta à outra de um estado, a deslocação, mesmo podendo ser de avião, mas tem sempre os contratempos de termos que chegar aos aeroportos com tempo, fazer os check-ins com tempo, ou seja, esse distanciamento também faz com que a diluição do conhecimento não seja tão fácil. Aqui a concentração do país, a concentração das pessoas acaba por estar um bocadinho mais facilitada. O líder deve ser admirado e não temido pela sua equipa, por isso precisa de passar confiança e ser próximo da equipa. É verdade, e nós vamos falar porque a confiança é uma das características que eu também considero fundamentais na liderança. Ótimo. Vamos lá, então, à segunda habilidade. Se quiserem partilhar alguma coisa, disponham, que eu terei todo o gosto em também ouvir as vossas opiniões. Então, vamos lá à segunda habilidade. O líder deve ser um pensador do sistema. O que é que isto quer dizer, um pensador do sistema? Qual é o mercado em que a nossa empresa está a atuar? É um mercado interno ou é um mercado externo? Se é um mercado interno, temos que ter a sistematização de todos os processos. O departamento A, o departamento B, o departamento C, o departamento D, ou seja, como é que funciona cada um destes departamentos? O que é que nós temos que ter de interligação com estes departamentos?
A nível de processos, quem é que vão ser as pessoas que vão gerir cada um dos processos? Quando é que vão ser as reuniões para implementar estes processos? Haver data de início, data de fim, processo de monitorização, ferramentas que vão apoiar a monitorização de como estão a correr estes processos, qual vai ser a verba que vai ser disponibilizada para cada um destes processos. Isto é muito importante. Porquê? Porque às vezes as pessoas estão tão entusiasmadas com aquilo que estão a fazer, com desenvolver um novo processo, mas esquecem-se de criar um caderno financeiro para o processo. E então chegam a meio e veem que já gastaram muitos recursos, já tiveram que fazer muitas aquisições, já tiveram que fazer muitas deslocações e começam a ver o processo a ficar algo comprometido. Então, se tivermos aqui um líder que seja um pensador do sistema, esta pessoa, para além de dinamizar tudo aquilo que falamos, de ter um gestor para cada processo, de ter o início, o meio e fim do processo, de ter a planificação de todo o processo, de ter a ferramenta de monitorização e visualização de todo este processo, também irá ter um plano financeiro para acompanhar e gerir todo o processo. Vamos precisar de gastar quanto no nosso departamento e quanto nos outros departamentos. Ou seja, porquê? Porque muitas vezes o nosso trabalho está dependente de vários departamentos. Eu faço uma parte, o outro departamento faz outra parte, o outro departamento faz outra parte, e se nós não tivermos uma planificação financeira, ou seja, este pensamento em sistema, vamos pensar só em nós. E nós não somos só nós ou só a nossa equipa. Nós somos uma parte do processo, uma parte do sistema. E essa parte do sistema tem que ser o somatório do todo. Ok? Com que frequência é que vamos fazer as reuniões de acompanhamento de todo o processo? Quem é que vai estar nas reuniões? Como é que estas reuniões se vão processar? Quem é que vai fazer uma coisa que é muito importante e que muitas vezes não é feita? Quem é que vai fazer as atas da reunião? E às vezes esta situação não é trabalhada, não é estruturada, não existe o responsável para estas situações e nós, depois da reunião, dizemos o que foi dito foi isto. Ou então o que foi dito foi aquilo. Um interpreta de uma maneira, outro interpreta de outra. Porquê? Porque nós não temos uma ata de reunião, uma ata informatizada para que todas as pessoas possam fazer este acompanhamento. Qual vai ser o papel do líder? Vai liderar as reuniões? Vai estar presente em todas as reuniões? Vai deixar que sejam as outras pessoas que falem? Como é que vão ser comunicadas estas reuniões? Vão ser convocadas as pessoas por e-mail, por WhatsApp? Como? Como é que vão ser preparadas as reuniões? Vão ser preparadas a pessoa dizendo quais são os temas que vão ser trabalhados em reunião? Quanto tempo é que vai ser disponibilizado para cada tema da reunião? Quem é que vai abordar os temas da reunião? Quais são os documentos que são necessários ser trazidos para a reunião por cada departamento? Ou seja, tudo isto é um pensador de sistemas e este líder precisa de ter toda esta consciencialização desta dinâmica para conseguir fazer o que é? Acompanhamento de vários processos, acompanhamento de vários procedimentos, acompanhamento de várias equipas, acompanhamento de várias pessoas e obter os resultados que pretende obter. Eu gostava mais uma vez de ouvir a vossa opinião e a vossa partilha acerca da vossa experiência.
O pessoal está comentando muito, porque aqui no Brasil, às vezes, a gente, como povo mesmo brasileiro, a gente sente muito essa dificuldade, né? Porque não são todas as empresas que elas têm essa cultura de você fazer um treinamento de liderança, um treinamento de capacitação. Porque, na realidade, o líder, ele forma um líder. Ele não vai guardar todo o conhecimento dele apenas para ele. Então, ele não é um líder. É realmente, eu não lembro quem que comentou a diferença ali entre o chefe e o líder, né, no caso. Então, é muito legal a gente frisar isso, comentar, é legal ver a sua posição, é legal ver o pessoal comentando realmente isso, porque o líder, ele tem que ser formado, tem que ser treinado, capacitado, para que ele consiga transmitir o conhecimento para outras pessoas. O líder, ele forma líder, o conhecimento não vai parar nele, ele tem que transmitir isso de uma forma, né? Então, é muito legal a gente conseguir interagir e rever isso. Da minha parte, mais alguma questão, gente? Está mais tranquilo? Pode continuar, Fátima, tá maravilhoso te ouvir. Já que tive esse feedback vosso acerca do chefe e do líder, isso também é muito interessante. Porque quando nós temos alguém que é chefe, o que estamos a fazer é a não desenvolver as pessoas da nossa equipa. Ou seja, o objetivo que o chefe tem é de mandar, é de coordenar. Quando digo coordenar, é o fazer, é castrar, ou seja, é só dar ordens às pessoas. As pessoas precisam de sentir que fazem parte da solução, de que contribuem para a solução. Porquê? Porque muitas vezes são essas pessoas que vão ser as fazedoras, são essas pessoas que vão passar a ação, são essas pessoas que vão implementar os processos. E se não sentirem que são parte da solução, que deram o seu contributo para desenvolver a solução, mais dificilmente vão ter a capacidade de desenvolver aqui o processo. Ou seja, vão estar a cumprir uma ordem, mas muitas vezes nem sabem o que é que estão a fazer, nem sabem para que é que aquilo serve, nem têm essa consciência. E o líder precisa de passar essa visão. Isto é para isto, para aquilo, para aquele outro, isto vai servir este cliente com este objetivo, ok? Quando não o faz, e às vezes são coisas muito pequeninas, quando não o faz ou quando não o fazemos, estamos a perder a oportunidade de ter aqui uma excelente solução. Quando eu trabalho com as pessoas com quem trabalho, de uma maneira geral, eu gosto de perguntar: eu tenho aqui esta dificuldade ou este desafio. O que é que vocês me dão como solução? E eu gosto muito mais de fazer isto, porquê? Porque eu não quero formatar a minha cabeça com uma solução. Porque ao formatar a minha cabeça ou só dizer qual é a minha solução, eu já estou a condicionar os outros. Então eu gosto de ouvir o que é que me propõe. Antes de ser eu a falar, antes de ser eu a dizer o que é que eu acho. Eu gosto de ouvir o que é que acham, o que é que aqui está bem, o que é que aqui está menos bem, o que é que nós podemos desenvolver. E aí sim, então, eu depois dou a minha opinião. Mas primeiro eu já obriguei, entre aspas, as pessoas a pensarem, a contribuírem para o processo. E, na minha opinião, isto é que desenvolve pessoas. E eu gosto imenso de ver pessoas a desenvolverem-se e, por muito que me custe, e acreditem que custa, quando eu perco alguma pessoa da minha equipa, mas eu fico contente quando a pessoa vai para outro processo mais audaz, mais ambicioso e fica aqui um sentimento de eu fiz a minha função, eu ajudei esta pessoa a crescer, eu ajudei esta pessoa a desenvolver-se. Ok, agora vou ter o sarilho de ter que procurar outra e desenvolver esta pessoa, mas as pessoas, tal como os filhos, não são nossos. E a nossa função é desenvolvê-los, dar-lhes toda a ferramenta para que eles cheguem o mais longe possível. E que cheguem além daquilo que eu sou. Eu adoro ter pessoas à minha volta que sabem muito mais do que eu. Porque essas pessoas também vão levar-me a um patamar superior. Vão-me obrigar a desafiar-me a mim própria.
vou-me obrigar a ir muito mais além. Quando eu sou o chefe, e muitas vezes este chefe é chefe porque tem medo de perder a função, tem medo de perder o poder, tem medo de perder o lugar que conquistou. Quando isso acontece e quando é por este motivo, esta pessoa vai chegar a uma fase em que vai estacionar, não se vai conseguir desenvolver, porque vai gerar medo nas pessoas que estão à sua volta. E então as pessoas não vão dar um contributo da sua opinião, porque já sabem que digam o que disserem, ele ou ela não vão aceitar, digam o que disserem, aquela opinião não vai ser válida e a última opinião vai ser sempre do tal chefe. Okay? Assim, muitas vezes o que é que nós temos? Temos aqui também uma pessoa que é chefe porque ainda não desenvolveu competências. Até gostaria de ser líder, até gostaria de ir mais longe. Até se calhar já fez um grande esforço para estar onde está e agora é por isso que tem tanto medo de perder. Se calhar, e muitas vezes, também está na nossa mão como equipa dizer a essa pessoa: estou aqui para ajudar, estou aqui para contribuir para que chegue mais longe. Pode confiar no meu trabalho. Pode passar-me a formação, a informação que precisa que eu trabalhe e vocacionar-se para outra área, porque eu vou saber ser capaz de dar resposta à situação. Eu às vezes tenho uma característica de chefe e agora estou aqui a passar uma fragilidade. Quando é que eu tenho uma característica de chefe? Quando alguém chega de novo à minha equipa. Porquê? Porque uma das coisas que eu gosto de entregar como serviço ou produtos é um trabalho de qualidade e excelência. Então, quando alguém chega à minha equipa e eu não conheço muito bem essa pessoa, a minha dúvida está: o que é que esta pessoa é capaz? Então, o que tem que acontecer com essa pessoa é a pessoa tem que me provar que não falha. Tem que me provar que é responsável. Tem que me provar que é competente. Tem que me provar que está tão envolvida no processo, eventualmente, quanto eu. Ou mais. Porque eu também estou envolvida em muitos outros processos. A partir do momento que a pessoa me prova tudo isto e adquire a minha confiança nessa pessoa é plena. E então eu perco a minha característica de chefe e adoto a minha característica de liderança. Porquê? Porque eu já me sinto em equilíbrio. Porque eu não posso falhar no serviço que eu entrego a um cliente. Porquê? Porque aquele cliente pode ir embora e nunca mais voltar. E atrás daquele dizer a outras pessoas que o meu serviço não é bom e nós, na liderança, ficamos com o receio de quê? De que a nossa empresa deixe de ser uma boa empresa, de que a nossa empresa deixe de ser uma referência. Então é importante que as pessoas percebam porque é que esta pessoa que está acima das minhas funções ou que está a coordenar as minhas funções está a adotar uma característica de chefe. É porque é chefe? É porque quer ser chefe? Ou é porque eu ainda não lhe demonstrei as minhas competências, a minha responsabilidade e o meu empenho face aos processos? Isto muda tudo, ok? E eventualmente, quando as pessoas à nossa volta não têm dificuldade de delegar funções, eu não tenho, adoro delegar funções, mas eu preciso de saber que quando as delego, estou a delegar a alguém com competência. Ok? Muito bem, vamos lá. Se não há dúvidas. Pode seguir. Muito bem, então vamos lá. Vamos aqui a outra habilidade que eu considero que é muito importante, que é ser um diretor de educação.
Então, o que é que eu quero dizer com isto de ser um diretor de educação? Deve ser uma pessoa especialista em educação. Não tem que ser um professor, não tem que ser um doutor, não. Deve moldar a visão da aprendizagem contínua da sua equipa e colocar metas às pessoas com quem trabalha. Metas audazes, metas grandiosas e ajudar as pessoas a crescerem. Deve ajudar as pessoas a identificarem os objetivos, ou seja, se eu estou neste projeto, se eu estou com este desafio, quais são as características que eu tenho que ter? E o líder deve ter a capacidade de estruturar e ajudar aquela pessoa a desenvolver essas competências e essas características e essa formação para desenvolver os seus liderados. Desculpem, estava aqui. Ou seja, essa formação, ou seja, muitas vezes nós temos uma grande equipa e temos que perceber que nem todas as pessoas podem estar a fazer formação ao mesmo tempo, mas quais são as necessidades, quais são as prioridades? Quem é que está aqui? E se nós tivermos um bom plano de formação, se o nosso líder tiver a formação como um objetivo, vai estruturar um plano de formação individual a cada elemento para que cada pessoa tenha a capacidade e a oportunidade de desenvolver as suas competências. E que competências são estas e quais são as competências que eu considero muito importantes? Durante muitos anos, eu acho que as empresas se dedicaram a desenvolver competências técnicas, ou seja, competências de acordo com a função que a pessoa desempenhava dentro da empresa. Cada vez mais eu tenho percebido que as empresas se focam em competências comportamentais. Isto é fundamental. Porquê? Porque estamos a trabalhar com pessoas, estamos a trabalhar para pessoas, estamos a trabalhar com dinâmicas e serviços e produtos que são para pessoas. E se nós não tivermos aqui um desenvolvimento a nível de comportamental, muitas vezes só o facto de termos competências técnicas, falarmos muito bem o inglês, sermos os melhores mecânicos, os melhores eletricistas, os melhores engenheiros, não é suficiente para termos um bom desempenho com fragilidades comportamentais. Ou seja, podemos ser um melhor profissional da área técnica, mas também precisamos de desenvolver competências a nível comportamentais para permitir termos esta capacidade de sermos um profissional cada vez mais bem preparado para os desafios que nos são colocados. E, por outro lado, também percebermos, a nível de formação, se o mercado para o qual a nossa empresa está a prestar serviços ou a vender produtos é um mercado interno ou se é um mercado externo. E se é um mercado externo, mais uma vez temos aqui o fator da língua, o fator da cultura e fatores de ordem externas, de cariz, que dizem respeito ao país com o qual estamos a trabalhar. Por isso, é muito importante que tenhamos aqui um desenvolvimento da formação a este nível. Outro aspecto também muito importante aqui da educação é a informática é veloz, é muito veloz. As coisas todos os dias têm desenvolvimentos. E nós, o que é que eu me apercebo muitas vezes quando estamos a trabalhar nas empresas, que há pessoas que fazem um trabalho muito manual, ou seja, sem recorrerem a processos de automatização que lhes permita ganharem tempo ou uma produtividade muito maior no trabalho que desempenham. Então, se tivermos aqui um bom diretor de educação,
vamos estar atualizados também na informatização de processos, de procedimentos, de automação, de colocar nas equipas e nas pessoas a informatização necessária para aumentar a produtividade e a rentabilidade. E mais, então, temos a quarta habilidade, que, na minha opinião, é um formador de alianças. O que é que eu quero dizer com isto? É uma pessoa que cria parcerias com os gerentes internos, com os clientes externos, com os líderes sindicais, com os reitores das instituições de educação superior, de educação técnica, de todas as áreas que estão ligadas à educação, que fazem sentido para a empresa. Precisa de também ter uma noção estratégica e formular um plano empresarial de estratégia para que seja implementado. Então, por onde é que podemos começar? E falando isto de uma forma mais prática. Eu acho que é importante ter uma lista de pessoas com quem quer criar e desenvolver alianças. É importante criar uma estratégia para se relacionar com essas pessoas. O que gosta cada pessoa, quais são os interesses de cada pessoa, o que é que têm em comum, o que é que o líder tem em comum com essas pessoas, quais são os divertimentos. Podemos criar aqui um grupo de pessoas ligadas a uma área desportiva e que as pessoas se encontram fora da atividade profissional. Podemos criar uma associação do lazer, um grupo de leitura de interesses comuns, um grupo que joga beach ténis, que agora eu sei que está muito em prática no vosso país. Ou seja, o que é que estas pessoas têm em comum conosco, com o líder neste caso, e que as pessoas podem criar aqui ligações? Faz sentido almoçar periodicamente com estas pessoas? Se sim, então com quem? Então criar provavelmente um plano em que a pessoa diga, olha, neste período eu vou almoçar com este, neste vou almoçar com este, naquele vou almoçar com ele, e ter isto estruturado de forma a que consiga perceber, estou-me a esquecer de alguém, não, eu já fui almoçar com este neste dia que está para trás, criar um Excel, porque não? Onde registre todas estas características e datas que sejam pertinentes. Ter uma lista de aniversários destas pessoas e enviar-lhes os parabéns, conhecer nestes almoços ou nestes contactos, conhecer mesmo a pessoa genuinamente, quem é pessoa, quem é família, tem filhos, está tudo bem, o que é que faz a esposa, mas este conhecimento sem ser um conhecimento de, não sei se é assim que vocês dizem, mas sem ser fofoca, sem ser, quero conhecer só para... não, é conhecer genuinamente. Onde é que eu posso ajudar estas pessoas? O que é que eu posso contribuir para ajudar estas pessoas? Formar estas alianças, ou seja, para formar as alianças, as pessoas têm que perceber que este líder está genuinamente com uma entrega. Por outro lado, perceber o que é que está a gerar conflitos à nossa volta, nas nossas equipas e com as pessoas. Está a haver conflitos? Sim. Qual é o motivo? Perceber genuinamente o que é que pode ser feito para resolver este tipo de situações hoje e, eventualmente, para que deixar, para não ser só hoje, para resolver para sempre este tipo de situações. Claro que outros conflitos vão surgir, isso é óbvio e acontecem em todo lado, mas tentar perceber o porquê e sempre que seja algo que se possa colmatar, resolver definitivamente. Eu, mais uma vez, tenho receio de estar a ser exaustiva com vocês. Eu gostava de
ouvir as vossas partilhas. Não é por culpa da empresa, é Não sim. está sendo exaustivo, não, viu? Não? Está sendo maravilhosa. Sim. Não. Fica tranquila que a gente estava comentando aqui, até ouvindo muito as coisas que você está compartilhando com a gente, e a gente até mesmo estava comentando, né? A Jussara comentou, a Márcia, a Thaís, e até reforçando um pouco essa questão de realmente treinamento de liderança. A gente, quando conversa com inúmeras empresas de diversos segmentos no nosso dia a dia, a gente sempre escuta, né, o que ela tem a falar, qual que é o sentimento dela, né, a dor, a necessidade. E realmente essa questão de você capacitar, de você ter um bom plano de desenvolvimento dentro da sua empresa, para você formar esses líderes, seja um plano de PDI, seja construção de feedbacks, aqui no Brasil, provavelmente em Portugal também vocês usam, a reuniões de one-on-one, o que está bom, o que a gente pode melhorar, o que você almeja ser dentro da empresa, o seu crescimento, o que te motiva de manhã para você acordar, vestir a camisa da empresa e trabalhar. Então, muitas empresas não fazem isso. Muitas empresas ainda têm um RH um pouco, como a gente costuma dizer, na planilha, Claro. né? Que antigamente, quando ouvia lá, Simone, o RH está te chamando, pensava, meu Deus, vou para a rua. Né? Era o sentimento que a gente tinha. Parece que a gente tem esse medo, né, de ter um RH, ter esse medo de poder compartilhar as coisas. É exatamente isso, né? Que nem o Diocalisto comentou, o RH reativo. Então, a gente criou essa cultura do medo. E a gente percebe, sim, que agora a gente está tentando virar essa chave. Não foi virada totalmente, né? Tentando trazer o RH humanizado ao pessoal de T&D, trazer o pessoal de treinamento, né? Do que está ali olhando o que está acontecendo no dia a dia da sua empresa. Então, esse olho clínico é fundamental que um líder tenha. Então, a partir disso, ele consegue desenvolver, né, bons treinamentos. Muito boa a sua colocação referente a isso. A Jussara está aqui a dizer que algumas empresas perdem colaboradores por causa disso. É exatamente. Ou seja, porquê? Porque as pessoas fazem muito trabalho, desenvolvem muitas coisas, têm uma entrega muito grande e uma grande parte das pessoas não está a pensar na remuneração financeira. Gostava de ver reconhecido o trabalho que faz, gostava de ver esse reconhecimento. Isto é engraçado estarmos a falar porque estou a trabalhar com uma empresa que há pouquíssimo tempo um dos colaboradores disse que não estava de acordo com a percentagem financeira que iam ser remunerados. E a empresa, então, o que é que lhe propôs? Ok, tudo bem, mas nós não vamos poder aumentar a percentagem, porque se aumentarmos para um, iríamos ter que aumentar para todos e a capacidade da empresa é dar este valor de financiamento, mas gostamos imenso do seu trabalho, estamos muito satisfeitos com o seu trabalho e como uma recompensa vamos disponibilizar uma verba para formação. Então, queremos saber qual é a formação que quer desenvolver. E esse colaborador ficou, teve até esta reação de ter ficado mais satisfeito do que ter uma percentagem de aumento maior. Ou seja, ficou satisfeito em saber que a empresa estava muito satisfeita com o trabalho dele e que estava disposta e disponível para aquele reconhecimento a nível de formação, porque o que ele estava a achar era que o reconhecimento que a empresa lhe estava a dar era na percentagem do valor que lhe estava a aumentar. Muitas vezes estes aumentos não são fáceis, não é? Porque tem que se criar mecanismos para, principalmente quando as empresas são muito grandes e estão em muitos países, não é fácil chegar a um consenso e reconhecer efetivamente as pessoas reconhecer financeiramente as pessoas que estão a ter um bom desempenho. E acho que esta forma é uma excelente forma também de reconhecimento e da empresa demonstrar que está com vontade de desenvolver as competências do colaborador.
Então vamos lá, aqui partilhar mais um bocadinho, que já estamos quase a cumprir a hora e eu também não quero ser ultrapassar demais para vocês não dizerem que eu abusei do vosso tempo. Então já falamos do formador de alianças e a quinta habilidade que eu considero importante, e já aqui foi falada, é a confiança. É ser uma pessoa de total confiança. Há pouco eu li ali nos comentários que uma das pessoas era diabética e tinha medo de falar. Assim, isto não pode existir numa empresa. Isto é muito mau quando existe. O líder, se por um lado todo o seu comportamento tem que ser exemplar e um modelo a seguir, por outro lado também deve ter a receptividade e a acessibilidade para promover o acesso a todas as pessoas que o rodeiam. Porquê? Porque essas pessoas fazem parte da sua equipa. Essas pessoas desempenham funções dentro da sua equipa. E a confiança é uma coisa que se constrói ao longo do tempo, não é de um dia para o outro. Nós, quando queremos começar a namorar, não é de um dia para o outro que começamos a namorar e está tudo bem. Não, o processo de namoro é um processo de aquisição de confiança, aquisição de competências, de respeito. Aqui é a mesma coisa, ou seja, nós vamos trabalhando a nossa confiança. Não é suficiente querer ter a confiança dos outros se as nossas atitudes não forem de confiança. Por outro lado, também se queríamos ter pessoas de confiança ao nosso lado, só vamos poder exigir essa confiança se formos os primeiros a dar esse exemplo de confiança. Ou seja, a pessoa tem um problema e essa pessoa tem que ter a minha confiança e ter a capacidade e a acessibilidade de me dizer que tem aquele problema. E de perceber que essa situação, se for um aspecto confidencial, eu não vou estar a partilhar com outras pessoas a quem o problema não diga respeito. É importante termos consciência de que basta uma atitude nossa incorreta para que a confiança morra de um dia para o outro. E muitas vezes esta confiança que foi cultivada ao longo de tantos anos, basta uma atitude para que ela se dissolva, deixe de estar presente. E até voltarmos a conquistar esta confiança das pessoas à nossa volta, isto é muito demorado, muito demorado. Se alguma vez, tudo vai depender do comportamento que foi colocado em prática, mas muitas vezes nunca mais vamos reconquistar a confiança destas pessoas. Por isso, outro aspecto que eu considero muito importante é desenvolvermos a confiança, darmos o exemplo daquilo que fazemos, assumirmos os nossos erros. É fundamental nós termos a capacidade de assumirmos os nossos erros perante a nossa equipa, para que as pessoas percebam que também assumirem os seus erros também não vão ser punidos por isso. Vai ser aceito, vamos lá resolver o erro conjuntamente. Às vezes o que nós encontramos são pessoas que não assumem os erros e acabam por passar as culpas desses erros para alguém da equipa, para o exterior, e as pessoas à nossa volta percebem isso. Por isso, quando o fazemos, estamos aqui a não demonstrar um aspecto de confiança, não demonstrar à nossa equipa segurança, não desenvolver aqui este processo de ligação e interação que é fundamental se queremos ter um trabalho com terceiros e da excelência. Eu, quando digo aqui a pessoa estar disponível e acessível, não quer dizer que tenha que estar sempre disponível, mas tem que, se eu hoje não estou disponível para falar com aquela pessoa,
eu tenho que lhe dizer, hoje não estou, hoje não posso, mas posso nesta situação, ou posso nesta data. E as pessoas têm que ter esta resposta. Temos que dar estas hipóteses. Eu não posso presencialmente, mas vamos fazer uma ligação, vamos ligar para o WhatsApp, vamos resolver esta situação, vou ouvi-lo, porque isto vai desenvolver a confiança com as pessoas. Sim, força. Ótimo, boa colocação. Até mesmo um ponto bem importante que eu quero reforçar na sua frase, até comentei com o pessoal, gravem as frases da Fátima, porque a gente vai utilizar muito isso ainda no nosso dia a dia. A gente está numa era, aqui nós não estamos mais presencial. Presencial você se abraça, você coloca todo mundo numa sala, você treina, você capacita, você está olhando no olho daquela pessoa e está desenvolvendo. Quando a gente está atrás de uma câmera, atrás de um computador, é diferente. Então, principalmente o líder, a pessoa de treinamento, ela tem que ser genuína. Ela tem que passar para o colaborador dela aquilo que realmente ela está sentindo, aquilo que é genuíno para ela. Não pode ser algo forçado. Não pode ser, nossa, vou fazer isso porque está no plano de desenvolvimento da cultura da empresa. Não. É literalmente você ter que vestir a camisa e mostrar que você está, digamos, preocupado com o desenvolvimento dele. Boa, Jussara, também. Eu entrei no home office também faz 3 anos, mais de 3 anos. A gente está nessa era de home office e a gente entende muito a falta que faz, às vezes, você cumprimentar alguém, você estar presente com alguém. E realmente essa parte do RH mais humanizado, treinamento, desenvolvimento, ele vem com essa pegada muito forte. E para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que desenvolver as nossas habilidades para conseguir fazer esse treinamento. Aqui falta-me só uma característica. O líder tem que ser um excelente comunicador. Deve ter a capacidade de adaptar a sua linguagem a todas as pessoas que o rodeiam, de acordo com o perfil comportamental de cada pessoa. Deve dar um bom feedback a todas as solicitações, a todas as pessoas e, hoje em dia, cada vez mais promover essa ligação. Porquê? Porque muitas pessoas estão no home office e precisam desse contacto. E nós não podemos falar para todas as pessoas da mesma forma. Porquê? Porque são pessoas que gostam, temos que perceber se são pessoas que gostam de o confronto direto, se são pessoas que têm dificuldades a aceitar que erraram, e então a essas pessoas temos que falar de forma diferente e dizer eventualmente, eu gostei muito disto que fez, mas nisto e nisto e nisto ainda podemos melhorar. Se são pessoas que mais sentimentais e que se nós formos muito diretos na abordagem vão ficar muito magoadas e achar porque é que ele não gosta de mim, ou porque é que ela não gosta de mim, eu faço tanta coisa bem, e porque é que só me aponta estas situações, ou seja, vão ser pessoas que vão ficar muito magoadas. Temos que perceber se na nossa equipa são pessoas que são eventualmente mais analistas e que têm a dificuldade em responder rápido às situações e que demoram um bocadinho mais a fazer aqui algumas mudanças, e nós não podemos impor aqui uma comunicação rápida. Responda, anda lá, rápido. Estou à espera do feedback. Ou seja, um excelente líder, que seja um excelente comunicador, tem que ter aqui uma capacidade de comunicação muito grande. Primeiro de se conhecer a ele próprio muito bem e depois de conhecer muito bem as pessoas que estejam aqui à sua volta. Muito obrigada por toda a atenção. Simone, obrigada, um beijinho grande. Muito obrigada. Tchau, tchau para vocês. Até à próxima, com licença.